Olá pessoal, estamos aqui para uma live com meu querido amigo André Marques, jornalista do estado de Goiás. Só estou esperando para que eu consiga convidá-lo. Convidei, vou ver, esperando ele dar um sinalzinho aqui, para a gente iniciar esse bate-papo. Nós vamos falar sobre como é que está a nossa cabecinha, nosso emocional nesse momento de pandemia, de isolamento que a gente está vivendo. André? Boa noite, doutor. Tudo bem? Oi, joia. E tu? Estamos aqui ultimando os preparativos para que possamos começar a nossa live. O pessoal que sempre nos ajuda já está aqui a postos. E eu pergunto para o senhor, como está o senhor? Beleza. Pacuca dura. Belezinha. Pronto para falar sobre um tema que certamente só a câmera do senhor, doutor, a minha está na vertical. Então, o que é o melhor? Você acha que é melhor na horizontal? Horizontal. Aí mais um giro que o senhor está de cabeças para baixo. Eu estou de cabeça para baixo agora ou não? Isso, aparece para mim como cabeça para baixo. O seu ficou tá na horizontal ou na vertical? O meu está na horizontal. Qual será? Deixa eu ver. Tá. Então vou girar pelo outro lado. Calma aí. Aí, agora sim. Aí fala, você não pode girar o telefone enquanto você estiver gravando. Tá meio claro aqui, calma aí. A vantagem da internet é que ela... alto e claro, já ouço o senhor muito bem. Tá. Pronto, já eu acho que ficou melhor aqui. Eu tirei uma luz aqui, acho que ficou melhor. E... Pois não, fica à vontade. Bom, primeiro, engraçado. Agora você mudou o seu? Você mudou a direção do seu celular? Eu continuo na vertical. Você continua deitado, desculpe, continuo na horizontal. Você tem que... Calma. Não, mas vamos assim, agora estamos ambos iguais, mas não se preocupe, não. Dá para que nós possamos conversar tranquilamente. Em primeiro lugar, reiterar a chamada aqui pelo WhatsApp, que é do nosso amigo Paulo Rolim, nos chamando aqui. Mas, doutor, eu havia dito logo no começo que falaríamos do problema ou da situação que mais atingem as pessoas nesse período de pandemia do coronavírus. De que forma o senhor quer
psiquiatria ela pode contribuir, já que a gente tem essa questão mesmo da oncologia, de outras partes da medicina que estão trabalhando nesse momento. O que a psiquiatria pode fazer neste momento, a ajuda que ela pode dar para que nós não tenhamos um agravamento mais do que nós já temos. O que a psiquiatria pode fazer nesse momento de pandemia? Bem, André, fora a própria doença infecciosa, que é causada por esse coronavírus novo, a coisa que mais fica alterada e prejudicada em relação a outros aspectos da saúde é a nossa saúde emocional. Está conseguindo me escutar, André? Absolutamente sim. Que a minha está falhando um pouquinho às vezes. Então, assim, a gente vê, como a gente estava até conversando ontem, que você me falou sobre alguns estudos falando sobre aumento de algumas doenças psiquiátricas, até inclusive de suicídio nesse período. Mesmo aquelas pessoas que estão passando por algum problema e sofrimento emocional, que pode ser que ainda não se transformou numa doença psiquiátrica, ou então até já está com alguma doença psiquiátrica, tipo um pânico, uma fobia muito grande, e sofrendo muito, às vezes ela pode não ter sido diagnosticada porque não chegou a nenhum serviço de saúde nesse momento, pelo fato de estar com medo de sair de casa. Como é que eu vou lá no hospital, no consultório, sendo que eu corro risco saindo na rua, indo em hospital, indo em consultório. Então a gente vê que as pessoas estão sofrendo emocionalmente muito, e isso inclui cada um de nós, porque a rotina de todo mundo se altera. A psiquiatria ela vem para contribuir não só no ponto de vista de medicamento, essas coisas de tratamento em si, mas do conhecimento que as pessoas que trabalham com a psiquiatria, com a saúde emocional, podem, no sentido de conhecerem algumas técnicas de relaxamento, algumas técnicas como eu trabalho com programação neurolinguística, que podem ajudar, facilitar que a pessoa se sinta um pouquinho melhor em momentos tensos como esse. Então, eu acho que talvez... Pode falar, André. Pois não, fica à vontade. Não, pode falar. Nós esquecemos uma indelicadeza da minha parte, né? De agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook e também, né, abrir espaço para que essas pessoas possam também interagir conosco, né? Mandar perguntas, falar sobre aquilo que nesse momento a pessoa emocionalmente está passando. Então é importante também abrir este canal de comunicação com aquelas pessoas que estão interagindo conosco. Mas pode continuar. Bacana. Então, tanto no ponto de vista de tratamento de quadros mais agudos que estão surgindo agora, a psiquiatria pode ajudar, assim como a psicologia, e no trabalho com técnicas que ajudam a pessoa a se sentir melhor emocionalmente frente a situações difíceis, tensas, do ponto de vista psíquico, como agora, né? Agora, doutor, o senhor tocou num ponto importante. Normalmente a pessoa leiga, ela do contágio, coisas assim. Mas como eu disse para o senhor, saiu um estudo, e nesse estudo a maioria daquelas pessoas que estão na linha de frente, ou seja, médicos, enfermeiros, aquelas pessoas, estão desenvolvendo a depressão e alguns até com sintomas de suicídios. Ou seja, cuidar da saúde de uma pessoa leiga já não é uma tarefa muito fácil. Agora, o que fazer com esses médicos, enfermeiros, esse pessoal de frente que estão se deprimindo, pensando em suicídio, e o temor
é levar o vírus para casa. Tratar um médico nesse momento, tratar um enfermeiro nesse momento, talvez seja a maior bandeira hoje da psiquiatria? Eu vou falar pelo que eu estou notando da minha experiência prática esses dias, que aumentou muito a quantidade de pessoas da área de saúde que eu estou atendendo, inclusive que estão trabalhando no enfrentamento dessa pandemia. E aconteceu dia semana passada, quer dizer, domingo retrasado, um médico amigo meu que trabalha em serviço de UTI, e entrou em contato comigo porque uma amiga dele, que é uma técnica de enfermagem, não estava bem e tal, precisava de um auxílio, e que ela não estava conseguindo nem entrar no hospital, nem pensar em ir para o hospital, um medo imenso de adoecer, de pegar a doença e levar para casa, para a família e tudo. E aí, bem en passant, assim, ele comentou comigo assim, eu também não tô muito bem, não. Mas ele é muito, gente, ele não é de falar muito as coisas que ele está sentindo. Eu achei que não estava bem igual todo mundo, igual eu também não tô, e todo mundo não tá, ninguém está 100% nesse período. E aí eu atendi essa amiga dele, e ela falou assim, olha, o doutor fulano, ele está muito mal. Ele está muito mal. Ele já tem uma doença assim, um pouco crônica, e ele diz que ele está desesperado, não sabendo o que fazer também, porque ele está trabalhando, ele tem uma doença, ele sabe dos riscos, ele fica preocupado com a família e também com a sua saúde própria. E o que eu acho extremamente importante é que a gente oriente a população em geral, que as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, na saúde, seja aquela pessoa que faz a segurança do hospital, no CAIS, a pessoa que está na recepção, são pessoas como nós, que também vivem momentos assim, mais de temor, de preocupação. Independente se a pessoa está muito fissurada nessas coisas ideológicas de partido político, um é de direita, outro é de esquerda, aí um fala que tem que liberar todo mundo para trabalhar, o outro fala que tem que segurar todo mundo em casa e tal. Na hora que a pessoa está lá trabalhando e se depara com doentes de coronavírus, queira ou não queira, a pessoa fica um pouquinho mais apreensiva, fica mais tensa, fica amedrontada. E ainda mais vivenciando assim, alguns casos mais graves, até porque se a pessoa trabalha na UTI e tem algum caso de coronavírus na UTI, é que o caso é mais grave. Então a pessoa está vendo o sofrimento daquele indivíduo, da família. E eu acho que uma das coisas que pode ajudar bastante não é só o tratamento psiquiátrico que a gente pode oferecer para essas pessoas, mas também o suporte, seja do vizinho, um suporte assim de que a pessoa receba bem, dê uma palavra assim de incentivo, porque às vezes uma palavra de incentivo quando o cara está saindo para dar um plantão, talvez pode ser o que faltava para ele conseguir ficar bem. Fora disso, ele não dá conta. Ele está indo na marra de medo. Ele quer salvar a vida, mas ele está cagando de medo. E às vezes chega alguém e fala assim, ô doutor, ô fulano, vamos dizer que o seu amigo que trabalha na recepção, obrigado pelo serviço que você está fazendo. Uma coisa que eu acho importante, isso eu estou falando porque vai dar um pouquinho de gás, de conforto emocional e de energia para que ele fique recarregado, essas pessoas fiquem recarregadas, para que a fim de que elas não cheguem no ponto de adoecerem, terem que parar num consultório psiquiátrico, pararem até de trabalhar nesse momento, que a gente está precisando de todo mundo dessa área, não dá para parar ninguém por enquanto. Independente se Goiás tem muito ou pouco, Goiás não está com tantos casos como outros estados, mas a gente também não sabe, talvez pode chegar, aumentar o número de casos, e a gente precisa, quanto mais pessoas aí tiver nesse trabalho na linha de frente, melhor. Outra coisa é o seguinte, como a gente vive em sociedade, o que eu tenho observado que muita gente está assistindo demais televisão, está assistindo demais assim, notícia de Facebook, disso, daquilo outro,
E as notícias, elas são importantes para nos informar. Só que quando a gente está um pouquinho mais abalado, até mais preocupado, e essa situação faz a gente ficar assim, parece que aquela notícia, ela perturba a gente muito mais do que o normal. E aí a pessoa começa a tomar algumas atitudes meio que radicais. Aí, por exemplo, a pessoa que acha que esse vírus é uma besteira. Não estou falando que eu acho, nem nada disso. Aí ela vai e não usa máscara de jeito nenhum, porque assim, ela tem que defender a ideia dela de que o vírus não é essa coisa toda. Aí vai tudo quanto é lugar, tem máscara. Aí na casa, mora numa casa, faz uma festa, chama pessoas, mesmo que sejam poucas pessoas. Já o outro, que acha que o vírus é muito perigoso, ele evita sair de casa e tudo, e às vezes discute com o outro que está fazendo a festa. Eu acho que nesse momento a gente tem que ir pelo conceito geral, sabe? Não é um momento de você estar fazendo muita bagunça, nem que seja na sua casa. Porque até o barulho que você está fazendo na sua casa pode estar atrapalhando a pessoa que está voltando de um plantão, ou então precisa de descansar para pegar um plantão logo na sequência. Ou então até outra pessoa que não trabalha diretamente na linha de frente, mas precisa descansar para começar a trabalhar cedo, às vezes na área da saúde mesmo, como por exemplo meu caso, que eu não estou na linha de frente, mas eu atendo pessoas que estão na linha de frente. Eu acredito que tem algumas pessoas que precisam ficar um pouquinho mais colaborativas nesse momento, sabe? Porque a gente está vivendo um momento no mundo inteiro em que todo mundo está sofrendo a mesma coisa. E não é uma época da gente brigar por coisas atravessadas, porque a gente perde a força, a gente atrapalha quem é importante nesse momento para combater a doença e até para o funcionamento normal da nossa cidade. Doutor, existe a possibilidade da pessoa imaginar que está com a doença? O senhor mesmo falou que os meios de comunicação ultimamente têm enfatizado muito, e às vezes até com uma certa exacerbação, né? Exacerbada, essa forma de ter o coronavírus, porque fala dos sintomas, que é febre, tosse, dor de cabeça, que são sintomas comuns num estado da pessoa que tem um resfriado, uma gripe, isso aí é normal. Mas essa coisa da pessoa, ela coisas sintomáticas, por exemplo, eu estou tossindo, eu estou com o vírus, e a partir daí eu estou com febre, estou com vírus, estou com dor de cabeça, eu vou morrer, essas coisas assim, porque independentemente do coronavírus, doutor, pessoas vão adoecer com a gripe, o período agora, inclusive teve até a vacinação, coisa nesse sentido. Mas assim, essas pessoas, elas podem desenvolver algum tipo digamos assim, algum tipo de doença imaginária a partir do ponto que ela é bombardeada por vários sintomas, e ela tendo um deles só, que pode ser uma gripe, ela colocar na cabeça que esteja com o coronavírus e de forma sintomática ela desenvolver o restante. É possível isso, doutor? Não é possível ela desenvolver a partir de um ponto de vista que a gente chama psicossomático, ou seja, uma preocupação, uma tensão emocional, às vezes por um resfriado que ela tenha, ela desenvolver somente em virtude do emocional a patologia característica do coronavírus, ou seja, ela ficar contaminada pelo coronavírus só por causa do emocional. Não sei se eu entendi errado também. Mas só que vários sintomas físicos causados quando a pessoa está emocionalmente abalada se assemelham a sintomas que podem ocorrer, por exemplo, com coronavírus, como um deles é a falta de ar, que acontece, por exemplo, numa crise de pânico. E está sendo grande a quantidade de pessoas que estão com crise de pânico, começam a sentir falta de ar, mesmo assim sem febre, e
começam a sentir falta de ar, e aí, às vezes, sei lá, o nariz está escorrendo, porque é uma época que o nariz vai escorrer, e todo mundo vai ficar com o nariz escorrendo. Nessa época do tempo aqui no estado, é normal ficar assim. E aí a pessoa já entra em desespero, consequentemente, ela ainda fica com mais falta de ar e vai parar no pronto-socorro. Muitas dessas pessoas acabam que elas ainda, elas são até mantidas em observação no hospital, até que seja excluído o diagnóstico. Doutor, só interromper, porque essa questão que eu disse para o senhor, da pessoa começar a desenvolver alguns sintomas emocionais, essas coisas, na pessoa, no depressivo, essa doença ela pode desencadear em uma situação mais séria, ou seja, a depressão ela é um fator de risco para quem contrai essa doença, e que risco é esse que a pessoa se desenvolver quando depressivo? Olha, não tem nenhum estudo que eu tenha visto, às vezes algum colega que esteja assistindo tenha pesquisado alguma coisa que possa me passar, mas dos últimos estudos que eu vi, eu não vi nada que tenha sido dedicado a associar doenças psiquiátricas com piora do quadro coronavírus em quem está infectado. Mas a gente sabe que o estado mental, quando está para baixo, quando está down, a tristeza, a depressão e outras doenças psiquiátricas, pode afetar o sistema imunológico, a imunidade fica mais baixa. Tanto é que a pessoa, quando está mais triste, mais para baixo, às vezes ela gripa com mais frequência em outras épocas, ou pega, vamos supor, às vezes tá triste, tá mal, ansioso demais, passando por um problema, preocupado, aí tem uma psoríase, que são aquelas doenças da imunidade, autoimunes, começa a ficar com coceira no corpo, ou seja, anticorpos contra o próprio organismo, às vezes um lúpus descompensa, um diabetes descompensa em virtude do estresse, da tensão emocional. Então, nesse sentido, isso eu não estou citando nenhum trabalho, estou falando da teoria do que pode acontecer com o emocional e sistema imunológico. O sistema imunológico pode ficar mais comprometido e a pessoa, às vezes, por conta disso, não conseguir responder tão bem a uma doença como o coronavírus. A ponto que, tipo, se a pessoa estiver bem emocionalmente e na ausência de outros fatores, se tiver com a alimentação bacana, tal, o bem-estar emocional vai fazer o sistema imunológico dela estar melhor, e aí ela tem uma chance menor até de contrair a doença. E isso eu estou falando não de acordo com o estudo, de acordo com o conhecimento geral de psicologia, de psiquiatria, da mente, do cérebro e do sistema imunológico. Agora, tem várias... A pessoa, por exemplo, tem tipo uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, ou mesmo uma depressão crônica, que toma vários outros medicamentos, outros fatores, se tiver com a alimentação bacana e tal. É que eu estou ligando aqui o meu computador. Desculpa, doutor. Não, sem problema. Por exemplo, tem uma esquizofrenia... É porque muitas perguntas estão chegando, muitas pessoas curtindo, muitas pessoas interagindo conosco, aí eu tentando aqui uma forma que a gente possa responder ou agradecer essas centenas de pessoas que estão se manifestando. Então, peço desculpas a elas, vem um agradecimento aí da Marley, várias pessoas que estão curtindo, estão mandando perguntas, só que no momento a gente está sem condições de responder nesse momento, em função da gente estar naquele momento prévio da entrevista, e mais além nós responderemos, o senhor responderá algumas perguntas. Desculpe por ter interrompido. Não, nós dois juntos, porque... Pode falar, André, pode falar, perdão. Não. O senhor falou sobre a situação das pessoas, a questão da depressão, ela poder, de uma forma direta ou indireta, prejudicar a pessoa. Agora, doutor, ficar em casa
já vamos para o terceiro mês seguido do isolamento social. A pessoa ficar em casa, não poder ter contato com pai, mãe que já tem idade avançada, que tenta preservar os filhos, essas coisas por causa da doença, doutor. Esses tantos de sintomas que a pessoa tem pode desencadear uma depressão? Ou seja, esse bombardeio e esse isolamento social, todo tipo de isolamento que está sendo pregado, pode criar, não digo a depressão, mas pode afetar a mente da pessoa, porque tem aquelas pessoas que são obrigadas a sair porque o governo não faz a parte dele e não ajuda. E se ficar em casa, a pessoa se sente mal pelo fato de não estar produzindo. Essa forma de estar em casa, não estar produzindo, pode desencadear algum tipo de problema, distúrbio do sono, ansiedade, pânico, coisas nesse sentido. É possível, doutor? É possível, sim, porque as doenças psiquiátricas, como um todo, elas são causadas, tem fatores biológicos que causam essas doenças, essas patologias, mas fatores de estresses que a gente vive, que a gente chama de estresses ambientais no decorrer da vida, eles são, às vezes, aquilo que faltava para um problema se manifestar. E a gente precisa ir até um pouco além de analisar esse ponto de vista só no quesito de uma patologia, de uma doença psiquiátrica, de uma depressão, de surgimento de uma depressão. Mas a própria tensão emocional, o estresse, a preocupação, o medo que todo mundo está tendo, a insegurança que todo mundo tá sentindo nesse momento, prejudica o seu relacionamento, ou prejudica o relacionamento com outras pessoas, assim, esposo, filhos. A pessoa fica, às vezes, desesperada, tanto por conta da doença, pela preocupação de adoecer, de alguém da família adoecer, fica preocupada na questão financeira, como é que vai ser, porque muita gente tem trabalho e está trabalhando, muita gente tem trabalho e está podendo sair, mas tem muita gente que a maioria não está podendo sair. Mas mesmo quem está trabalhando, não está tendo tanto rendimento. As pessoas não estão consumindo, não estão comprando, todo mundo está ficando mais quieto. Tirando algumas áreas, tipo supermercado, algumas outras assim, mas a maioria está passando um período mais difícil financeiramente. E aí a pessoa começa a ficar muito mais desesperada, que aí começa um pensamento ruim de desespero, vai levando a outro, no seguinte sentido, se estiver preocupado com a doença, não, eu não posso nem sair na porta de casa. Tem pessoas que estão realmente clausuradas, que eu conheço, dentro de casa, com a família toda, e com medo de sair até no quintal. Por quê? Porque ela sei lá, ela está desesperada demais, sei lá o que está passando pela cabeça dela, cada um está vivendo de acordo com a maneira que consegue viver nesse período. Aí essa pessoa já fica, meu Deus, se eu sair aqui na porta de casa, eu já vou ficar, e se eu pegar esse vírus? Aí começa a pensar, não, tá, e se eu pegar e eu tiver um quadro leve, mas meu filho tiver um quadro grave, e aí se ele morrer e passa para minha mãe que morre, que não sei o que, ou seja, num pensamento ruim, negativo, de desespero, vai levando para outros que estão longe de acontecer. Podem acontecer? Pode, mas pode ser que nunca vão acontecer. Só que ela já está sofrendo com aquilo, a pior coisa que ela podia imaginar que podia acontecer. No outro aspecto, na questão financeira. Beleza, então tá bom. Eu estou desesperado com medo dessa doença. Só que agora eu preciso de sair de casa, eu preciso de trabalhar, porque agora está começando a faltar alguma coisa aqui para comer em casa. Aí o que acontece? Então, calma aí. Então, se está faltando, eu vou voltar a trabalhar, mas mesmo assim não está tendo dinheiro direito, não está tendo cliente, não está tendo isso, aquilo, não está tendo muito consumo. Aí a pessoa, nossa, como é que vai ser semana que vem? Será que eu vou ter venda o suficiente? Ai, meu Deus do céu, se não entrar dinheiro, eu não vou pagar minhas contas. E se confiscar minha casa, confiscar não sei o quê, se eu não tiver comida para dar para minha família, eu vou passar fome, eu não vou aguentar ver minha família passando fome. Ou seja, já está pensando no pior que podia acontecer.
Por quê? Porque ela já está num estado de tamanho desespero e tensão emocional que ela não consegue ser racional para pensar no momento. Não, agora não está faltando nada agora. Não vou pensar na manhã não, vou pensar agora. Só que a pessoa, quando já está mais tensa, ela não consegue raciocinar dessa forma. Agora, doutor, o senhor falou de uma questão importante. A pessoa, ela começa a se preocupar com as contas, ela começa a se preocupar com o emprego, ela começa a se preocupar com uma série de coisas e depois que veio essa questão do isolamento, aumentou em muito as agressões às mulheres, ou seja, essas pessoas que estão no isolamento, elas desenvolveram ou deram vazão, ou já tinham essa coisa, mas aumentou em muito a violência contra a esposa. Como é que, assim, como é que uma pessoa aparentemente normal vem essa pandemia e ele agride a esposa, como foi mostrado recentemente, que aumentou em mais de 150% a quantidade de mulheres que estão sendo agredidas pelos maridos? Calma aí que, André, eu estou vendo que minha esposa acabou de entrar aqui para assistir a gente. E um abraço a ela. Queria que ela desse um depoimento, se eu estou agredindo ela ou não. Se tiver, lindinha, me desculpa, eu te amo, viu? Me perdoa. André, o que acontece? Normalmente, as pessoas são assim. Isso qualquer pessoa. É lógico que algumas são tão tranquilas que nada tira elas do sério. Mas vamos supor uma pessoa normal que não tem a mente daquele super santo, extremamente calmo, São Francisco, sei lá o quê. É um cara normal. Passa estresse no trabalho, o chefe briga, a pessoa vai segurar a onda. Às vezes não é nem casado, pode ser ainda morar com os pais. A pessoa é mais acostumada, ou ela se sente às vezes até mais, menos... Ela solta o estresse dela com mais facilidade em casa do que na rua. Porque, geralmente, ela não vai brigar com o chefe, porque tem medo de ser demitido. Não vai, às vezes, mostrar muito esse estresse fora de casa, porque... quem quer ser visto como uma pessoa que é estressada, que perde a cabeça toda hora? Só que dentro de casa, não pensa dessa forma e permite que esses comportamentos ganhem força. Então, o que eu acredito que precisa ser de atitudes que a sociedade pode tomar como um todo? Primeiro, que tem que ter punição. Tem que ter a família, a esposa, a vizinhança, seja lá o que for, precisa de denunciar. Por quê? Porque aquela pessoa, isso tanto vale tanto para homem quanto para mulher. A gente vê muita agressão de mulher em relação à mulher, porque o homem é mais forte, então tem uma discussão, o homem, fisicamente, se eles forem brigar, a mulher vai apanhar. Agora tem também mulher que é muito agressiva, muito mais agressiva até do que o próprio esposo. Não é o mais comum, mas existe, e eu, como trabalho escutando a vida das pessoas, conversando com as pessoas, eu sei das histórias de muitas pessoas. Então, eu também vejo esse outro lado. Mas é importante, principalmente nessa questão da violência contra a mulher, que a pessoa seja punida e seja denunciada. Que aí ela vai começar a ficar com tanto receio de estourar em casa, do mesmo jeito que ela tem receio de estourar na frente do chefe e ser mandada embora. Então, às vezes a pessoa não toma determinada atitude pelo medo, pelo receio. E, às vezes, num relacionamento que já é comum ter briga, ter estresse, é muito mais fácil que esses comportamentos eles ganhem força. É extremamente importante para que essas famílias que estão tendo esse tipo de relacionamento dessa forma, primeiro, se a esposa se ela for agredida dessa forma, não tem como você não denunciar, tem que denunciar. E vamos supor vamos supor que a esposa ainda decida manter um casamento.
ela tem que ser racional para pensar e conversar com a esposa no sentido, é possível, ou até com ela mesma, é possível, honestamente para mim, que essa pessoa mude? Porque se não for, ela tem que mudar de relacionamento. Não já sair fora para outro, mas daquele ela tem que sair. Só que ela tem que pensar o seguinte, qual a minha parte em relação a coisas do meu comportamento que também possibilitou, ou assim, me deixou muito permissiva a esse tipo de comportamento do meu esposo. Porque em outro relacionamento, é importante que ela mude algumas atitudes para já do começo colocar algum limite para que a situação nunca chegue no ponto que chegou da forma como essa que a gente viu. O senhor colocou uma situação que eu queria aprofundar mais. O senhor disse que a mulher agredida pelo homem, ela deve tomar providências junto à justiça, à polícia, registrar um boletim de ocorrência. Mas uma pessoa, o marido, que nunca teve esse tipo de comportamento, de repente ele desenvolve esse tipo de comportamento, a pergunta que eu faço é buscar um tratamento psiquiátrico ou ir à polícia? Porque, às vezes, esses fatores que o senhor falou, ele pode agir na rotina ou no pensar do marido. Que ponto eu devo chegar? Vou denunciar meu marido ou vou buscar um profissional de saúde para saber o que está acontecendo na cabeça dele? Então, são duas coisas que elas não necessariamente têm que estar juntas. Uhum. E mesmo se elas estiverem juntas, elas precisam ser analisadas de forma separada. Uma coisa é você pegar uma pessoa que tem uma esquizofrenia e que a pessoa está com algum delírio, alguma alucinação, que ela acha que, vamos supor, eu vou falar uma coisa muito, é viagem, mas é possível que alguém tenha um delírio desse tipo na esquizofrenia. Vamos supor que ela acredite que um coronavírus, assumiu o corpo da esposa dele e que ela não é mais esposa, mas ela é uma fonte de... o coronavírus, o demônio coronavírus. E esse marido vai lá e vai bater na esposa. Mas ele não tem noção nenhuma do que ele está fazendo. Esse cara ele pode ser denunciado, mas se ele for julgado e comprovar que ele estava doido mesmo, que estava com esses delírios, não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não vai ser punido, ele vai ser considerado inimputável e mesmo que ele seja condenado, ele vai cumprir pena no hospital psiquiátrico. Por exemplo, não pode ser convívio com a sociedade, porque ele é agressivo, perigoso, mas ele não vai cumprir pena na cadeia. Só que isso é o que a gente não vai ser o que a gente mais vai ver. É raro a gente vai ver sair notícias assim. Agora, a pessoa que está com uma depressão, ou mais propensa a uma depressão, nesse momento de tensão, é mais fácil aquela depressão ela ganhar força e surgir. Por outro lado, consequentemente também a pessoa que está com depressão vai ficar mais irritada, vai às vezes ser mais grosseira, às vezes até sem perceber. Mas no ponto de partir para uma agressão, principalmente uma agressão física, ela tem que ser denunciada, independente se está com depressão ou não. Precisa de ser denunciada. Porque, às vezes, essa pessoa, mesmo que algumas coisas estão só enclausuradas em casa, mas, às vezes, tem aquele que está indo trabalhar, não tanto, mas tem que fazer alguma coisa, e não está estressando com o chefe, vai estressar em casa. Porque, inconscientemente, subconscientemente, ele pensa assim, não é racional isso, não é uma coisa que a pessoa faz de propósito, não. Ela pensa assim, aqui tem como eu ficar mais, eu explodir, se eu estou na minha casa, é mais tranquilo. Aqui não tem consequência. Então precisa de ter consequência. Aí depois, se a pessoa foi denunciada, teve um processo, foi condenada que seja, e está com depressão, vai tratar depressão, pode ser até na cadeia. Mas precisa ser denunciada. Precisa sim. Não pode deixar
que isso parta para uma agressão. E eu acho que esse tipo de comportamento ele tem que ser já cortado já no início. Não no início, tipo assim, não é no início da pandemia, não. Qualquer relacionamento, você está namorando, que algum dos dois, tanto o parceiro quanto a parceira, ou se for um casal homossexual, que seja, um dos dois, começou a desenvolver um comportamento um pouquinho mais agressivo, aquilo tem que ser cortado, porque senão a pessoa vai perdendo o limite. Cada vez vai chegando mais longe. Cada vez vai chegando mais longe. Agora, doutor, conversando com alguns delegados, eles me disseram o seguinte, que o número de pessoas que está agredindo as mulheres são pessoas que aumentaram a quantidade de consumo de bebida alcoólica e outras pessoas também que passaram a fazer uso de drogas. O que fazer, doutor? A bebida e a droga, ela prejudica em que ponto? Ou seja, a pessoa não vai ao psiquiatra. Ela bebe, porque ela achando que bebe, ela esquece, usa a droga, achando que a droga vai aliviar e não busca um atendimento do profissional. Até que ponto uma pessoa que normalmente ela toma uma cerveja à noite, duas, tal, mas aí ela passa a ingerir uma quantidade muito maior do álcool para que ela possa ter ali aquela sensação de que está tendo prazer e também as pessoas usando a droga. Essas pessoas que não vão ao psiquiatra e buscam na droga e no álcool uma forma de sair desse momento massacrante, até que ponto isso aí pode contribuir para o aumento do alcoolismo, aumento do uso da droga, quando a pessoa não busca um médico, psicólogo ou psiquiatra para tratar desse assunto? Vamos lá. Muitas pessoas, elas intensificam o consumo ou de droga ou de bebida alcoólica para aliviar as tensões emocionais, o sofrimento emocional. Então aí a gente tem uma pessoa que ela pode estar com uma depressão ou uma ansiedade muito intensa, a ponto de ser uma doença, um transtorno de ansiedade mesmo, uma patologia, um pânico, que seja. E aí ela não tem o costume de beber com a intensidade que bebe, que está bebendo agora, por exemplo, mas agora ela aumentou o consumo, porque está mais tensa, e sente que às vezes bebeu, ou então usou uma droga e se aliviou um pouco. A gente sabe que isso não se mantém e que logo os sintomas eles vão piorar. Uma coisa vai estar encobrindo a outra e aquela patologia inicial, que era uma patologia depressão, ansiedade, ela se junta a uma outra patologia que pode ser uma dependência tanto de álcool ou de drogas. Nesse período, ou qualquer pessoa que bebe, que usa droga, a tendência é que ele fique mais com alguma alteração de comportamento. Por exemplo, a pessoa bebeu muito, ela vai ficar mais eufórica, mais irritada, vai às vezes brigar mais, de acordo com o quanto que bebeu e a personalidade de cada indivíduo. Às vezes a pessoa que usou droga, por exemplo, uma cocaína, que também fica acelerada, ela vai ficar mais irritada, vai ficar mais estressada. Então a possibilidade de ter conflitos familiares vai aumentar. Agora tem aquelas pessoas que não têm outra doença psiquiátrica, tipo depressão e ansiedade, e tem uma doença psiquiátrica que é a dependência de álcool e ou de droga. Tem pessoas que elas começam pela dependência de outras drogas e, em virtude disso, até ficam mais ansiosas, mais estressadas. E quem tem uma dependência ou seja, pela dependência da substância em si, nesse momento de isolamento, de tensão, tem uma tendência maior a consumir mais aquela substância da qual ela é dependente. E aí o estado emocional dela vai piorar mais ainda e
também os conflitos familiares. Só um minutinho aqui. Pode descer, Daniel, não atrapalha não. Meu menino aqui, tá descendo devagarzinho aqui, escada. Um abraço ao Danielzinho. Danielzinho! Aí, Daniel, vem cá. Vem cá, viu, André? Vem cá, dar um abraço a todo mundo. Vem cá. Um beijo pro pai aqui. Manda um tchau pra todo mundo. Eu lembro na TV, o senhor sempre... Oi, Daniel, obrigado. Parabéns, doutor, pelo filho que o senhor tem. Ele falou obrigado, Daniel, agradeceu. É uma pessoa uma pessoa muito educada, gentil, ou seja, um filho... Agora, uma questão. Ô, André, calma aí, o Daniel pediu para falar que tá com saudade. Eu também, um abraço respeitoso à dona Lara, a toda a família. O senhor, para mim, sempre foi um exemplo de e eu tenho pelo fato de o senhor ser uma pessoa tão íntegra, correta, e depois eu vou falar o profissional. Vou falando sobre o amigo. André, deixa eu posso só completar o raciocínio da bebida, dessa questão? Uma coisa que eu acho é de rotina. Tem que ter rotina. Ele precisa de alguma rotina, mesmo que a rotina mude, mesmo que até para a pessoa poder sair da rotina, ter uma rotina. Senão, o que adianta? Eu vou sair da rotina hoje para ficar mais tranquilo. Se todo dia não tem rotina. Até a ausência de rotina, quando é uma ausência de rotina, vamos supor, um cara que é alpinista, cada dia está num lugar fazendo uma coisa diferente, isso também é uma rotina. É uma rotina de ausência de fazer aquela mesma coisa, mas é um tipo de rotina para aquela pessoa, de coisas aventureiras, e não ter horário, mas tem que estar comprometido com fazer alguma coisa. Então, o ser humano, ele precisa ter um horário para acordar, ele precisa ter um horário para ele trabalhar, ou então um horário para ele fazer rotina. Aí o que ela faz? Ela fica lá na frente da televisão, ou então fica lá no celular, fica fazendo alguma coisa que, tipo... E ela fica desesperada, aquilo vai gerando uma ansiedade maior, maior e maior. Aí aumenta o consumo de droga, de bebida, aumenta a incidência de doenças psiquiátricas, pensamento até de suicídio, depressão. Então, mesmo nesse período que ela, vamos supor, não está trabalhando, está mais em isolamento, ela precisa de criar uma rotina para ela dentro de casa. Que seja, sei lá, vou cuidar do jardim, vou acordar, cuidar do jardim. Mesmo que seja, sei lá, de acordo com o que ela tem seria bom que ela tivesse uma rotina para fazer aquilo. Por exemplo, aqui em casa a gente está fazendo o seguinte, a minha esposa está cuidando da casa, a minha empregada, a gente está com ela, não está em casa, ela está dela, estamos mantendo ela dessa forma, até quando a gente conseguir, e se Deus abençoar vai conseguir até o tempo necessário. A função, por exemplo, às vezes eu saio de casa cedo, volto só à noite, assim, lavar as vasilhas à noite. Então, no final de semana, minha função era mais lavar as vasilhas e ajudar em alguma outra coisa. Agora, tem esse negócio, para mim, semana, por exemplo, que aí eu não ia ficar, às vezes, deitado, ou mexendo no celular, ou assistindo a televisão, e às vezes me fazendo bem. Agora, assim, então você adora lavar vasilha? Não. Não gosta de lavar vasilha? Não gosta de lavar vasilha. Só que aí o que eu fiz para, por exemplo, Picotando, né? Tá frisando em alguns momentos, mas eu consigo ouvir. Aí o que eu fiz, dando por exemplo? algumas frisadas. Como minha mãe, por exemplo, a minha mãe faleceu, né? Como você sabe, um ano, quase 2 anos. E
eu lembro de que às vezes eu lavava vasilha lá, quando morava com ela, ou ia ficar o tempo na casa dela, a gente lavava vasilha junto. Então eu tirava como se esse período que eu estou lavando vasilha aqui é um período que eu estou conversando com ela, que eu estou matando a saudade dela. Eu sei que isso não tem nada a ver, mas é uma forma que eu achei para trabalhar a minha mente, para fazer aquele momento ser mais prazeroso. E aí a pessoa que começa a ter uma rotina, mesmo com coisas que não gostava de fazer antes, nas preocupações, e de repente ela explodir de alguma forma. Agora, doutor, para a gente finalizar, até mesmo porque, se o senhor permitir, amanhã faremos uma outra live, dando sequência ao que a gente está conversando, agradecer as dezenas de pessoas que estão curtindo, mandando um sinalzinho de ok, de like, o pessoal está mandando coraçãozinho. Então, assim, um dever de casa para o senhor, doutor, responder a todas essas pessoas que, graças a Deus, têm aqui nos acompanhado, e a gente espera que seja de ajuda ou até mesmo de orientação, informação dessas pessoas que estão ou não passando por esse momento. Elas realmente vão precisar dessas informações do senhor, porque não é só aquela pessoa que está separado. Tem aquelas pessoas que estão trabalhando normalmente, mas também precisam de ter uma orientação do senhor para saber lidar com esse mal. E as pessoas aí mandando o like, né, gostando, agradecemos demais, né? Apesar de eu estar na página do senhor, mas eu agradeço muito pela forma carinhosa como as pessoas têm recebido o senhor. E para a gente finalizar, doutor, nos Estados Unidos, em 2008, houve aquela crise das bolsas de valores. O que foi isso? As pessoas, elas hipotecavam a casa, pegavam o dinheiro, investia nas ações, as ações rendiam mais do que o valor da casa, elas iam lá, resgatavam o dinheiro e ainda com lucro. Aí chegou um momento, doutor, de liquidez, ou seja, a pessoa hipotecava a casa, mas o que ela ganhava na bolsa não dava nem para ela pagar a hipoteca. Aí aumentou de forma imensa o número de pessoas que cometeram suicídio porque elas não viam um horizonte, elas não viam uma saída para aquele problema que ela estava passando. Pô, peraí, eu só tenho a minha casa, hipotequei minha casa, não dou conta de pagar, vai tomar minha casa. Então, assim, aumentou muito o número de suicídio. Hoje, nós temos uma situação um pouco parecida, porque o empregado não tem a certeza do emprego, o empresário não tem a certeza da continuidade da empresa. Então, ou seja, a falta de horizonte. Lá, o Barack Obama reduziu o número de armas porque ele atribuiu aos suicídios o aumento de armas. Agora, aqui no Brasil, até agora, não está sendo nada feito. O que poderia ser feito, doutor, para mostrar para essas pessoas que ainda existe um horizonte, que existe tratamento para aquelas pessoas que estão entrando em depressão, existe o otimismo e só com ele a gente vai conseguir superar esse momento. Como é que o senhor vê isso, doutor? Lá nos Estados Unidos aumentou o número de suicídio, cortaram a venda de armas. Aqui no Brasil está aumentando o número de suicídio e ninguém está fazendo nada. Qual seria a resposta que o senhor daria para esse momento que a pessoa olha para frente e não enxerga um horizonte? Eu
eu vou falar o que eu tenho dito para os meus pacientes nesse momento. Fuja de quanto mais coisa você achar que te causa estresse. Então, se, por exemplo, você ficar assistindo muita televisão, que aí vai ver muita notícia ruim, te faz, depois de ter assistido aquilo, ficar se sentindo pior, mais mal ainda, mais sem esperança, não assiste, desliga a televisão. Se você acha que eu vou ficar correndo as notícias aí em Facebook, em outras redes sociais, e toda vez eu vejo muita coisa, ou briga política, ou vejo coisas falando sobre a própria doença em si, outras coisas de estresse, não olhe o Facebook, não olhe outras coisas e desvie sua atenção, foque sua atenção para outras coisas que não vão te dar estresse. E se possível for, foque sua atenção para outras coisas que vão te dar mais tranquilidade. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, é começar a ler mais, ler mais livros e tal, em vez de, por exemplo, ficar em rede social. Então, até mesmo, por exemplo, às vezes eu não ficava em rede social, não sou tanto de rede social, mas gosto de assistir série e tal, às vezes até no celular mesmo. E aí eu parei de ficar assistindo, porque o que acontece? Quando a gente fica fazendo alguma coisa, por exemplo, que a gente está assistindo uma televisão, ou vendo notícias, na verdade, vendo só tipo, a tela do celular para cima e para baixo, que a gente, na verdade, não vai ler nada, a gente fica meio que hipnotizado ali. O nosso consciente ele fica se distraindo com aquilo que a gente está vendo, mas o nosso subconsciente está vagando nas tensões que a gente não está raciocinando naquele momento. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler mais livros. Livros bons, não peguei livros de sofrimento, né? Algum livro que vai falar sobre coisas boas, alguma história que seja bacana. Quando você está lendo, seu cérebro ele tem que raciocinar sobre a história. Sua mente tem que criar uma história, você tem que imaginar aquela história que está acontecendo, então você não dá chance para o seu subconsciente ficar vagando por preocupações. Por isso é que eu falo, por exemplo, dessa rotina de você às vezes mexer com planta, porque você está lá mexendo, e você está mexendo, e o seu subconsciente não está viajando, ele também tem que estar atento ali no que você está fazendo. Tem essa questão que eu sei que você tocou, assim, no ponto de vista do governo. O que o governo ele pode fazer para melhorar nesse momento? Eu vou te falar com toda sinceridade, André, não sei. Não sei. Porque como é uma situação muito nova, muito difícil, como é um vírus que a gente está conhecendo o comportamento dele agora, tem muita coisa que eu estudei no curso de medicina, que eu estou vendo, pô, mas acreditava que um vírus podia acontecer dessa forma, não. Eu não sabia que a transmissão podia ser tanto dessa forma, que antes eu estudei, e achava que dessa forma era quase impossível de um vírus ser transmitido. Eu não achei que seria tão desesperador, a ponto de a gente ter que ficar preocupado onde a gente pisou, porque senão a gente pode levar o vírus para dentro da nossa casa. Eu sempre estava preocupado em se eu pegasse gripe de alguém espirrou perto de mim. Eu peguei na mão de alguém que limpou a meleca. Né? Não tinha essa falta de conhecimento ou essa mudança nos conceitos que está tendo agora. E a gente viu, e eu tenho observado agora, que muita coisa que todo mundo estava desesperado, viu que não era daquele jeito. Só que, se eu te falar assim, André, tem que liberar todo mundo para trabalhar. E aí, por isso que eu acho tão difícil a posição de quem está nesses cargos aí de liderança. Uhum. Vai liberar todo mundo para trabalhar, porque todo mundo está passando fome, precisa trabalhar mesmo. Aí, libera todo mundo e descobre que a capacidade de contaminação desse vírus é que o contágio é tão maior que a gente imaginava que acontece um desastre. E aí, por outro lado, fica todo mundo em casa. Aí descobre que, na verdade, o contágio não era lá aquelas coisas e que, assim, tá morrendo muita gente por quê? Porque o vírus, ele contagia muita gente. Então, é normal, com tantas pessoas que são contaminadas, ter um número maior de mortes. Mas aí a pessoa fala, vamos ficar em casa. E aí a pessoa depois passa fome, sofre e morre por outros problemas, inclusive, assim, questão do ponto de vista financeiro, até o estresse que o financeiro pode dar, por exemplo, crime, agressões.
Mas só que aquela pessoa vai perceber depois, ó, mas antes eu estava achando, e todo mundo estava achando, que ele contaminava tanto que tinha que ficar em casa. Então, eu sinceramente, eu dou graças a Deus eu não estar numa posição nesse momento que eu que tenho que tomar uma atitude que vai envolver toda a população. O que eu penso? Isso é o que eu, pessoa, Adelman, não médico, é lógico que tem um pouquinho de embasamento nas coisas que eu estudei e tal, mas é o que eu penso como indivíduo. O vírus, esse Covid-19, eu acho que não é um vírus tão mortal quanto a gente imagina. Ou seja, não é um monstro tão grande como a gente acredita que ele é. Só que tem casos que ele é muito grave e mata. Do mesmo jeito, eu não acredito que ele é um vírus tão simples como algumas pessoas acham, que a gente não tem que tomar cuidado. Ou seja, eu estou ali em cima do muro. Por quê? Porque não tem dados científicos suficientes que nem prova nenhuma coisa e nem outra. E eu te falo que todo dia eu olho os trabalhos científicos para ver o que surgiu de informação nova, tanto de tratamento, mesmo não sendo da minha área, mas tanto de tratamento quanto de transmissão e outras informações científicas. Então não tem nada comprovado, nada de nada. Como eu estou me portando? Na minha cabeça, isso é uma forma que eu encontrei, do mesmo jeito que eu encontrei lá um negócio de lavar vasilha e imaginar que eu encontro com a minha mãe. Eu, na minha cabeça, pus que o vírus é o vírus mais tranquilo do mundo e que se eu pegar qualquer uma pessoa que eu conheço pegar, vai ser super tranquilo. Não estou falando que isso é a realidade, não. É uma realidade imaginária que eu criei na minha cabeça que eu consegui ficar tranquilo. Senão, não conseguir nem trabalhar para ajudar as pessoas que eu preciso de ajudar no dia a dia. Só que, por outro lado, as atitudes que eu tomo de cuidado, de precaução, de usar máscara, assim, são cuidados práticos que eu tomo como se o vírus fosse o pior do universo. Como se fosse a pior praga que existisse. Ou seja, eu escolhi racionalmente tomar os cuidados e eu penso o seguinte, ó, vamos supor que saiu um estudo que eu estava vendo, que a quantidade de morte que esse vírus causa no Brasil está estipulado em 0,01%. Exatamente. E nos Estados Unidos esse dado chegou a 0,03%. Mas isso é com base não só nas pessoas que ficaram contaminadas pelo vírus, não. Isso é com base numa projeção de quantas pessoas daquela sociedade, daquele país, poderiam estar contaminadas, embora não tenham sido testadas. Aí era como se, eu não estou lembrando do número do trabalho que eu li exatamente, mas assim, no Brasil é como se multiplicasse o número dos que foram testados positivos por mais ou menos 20 ou alguma coisa assim, para dar a quantidade de pessoas que eles estavam estipulando que poderiam estar doentes. Aí, ou seja, nos Estados Unidos, se foi 0,03% que morrem, corresponde a cada 1.000, 3 morrem. No Brasil, 0,01 a cada 1.000, 1 morre. Se a gente for analisar friamente só esse dado, a gente vai falar assim, nossa, mas morre muito pouco. Mas se a gente for analisar de forma a entrar dentro da família de quem teve alguém que morreu, a gente fala, mas eu não quero ser esse pouco. Ou então até se o morto pudesse falar e falar assim, eu não queria ser esse que foi o que morreu. No Brasil corresponderia assim, de 1.000 pessoas, só uma que vai morrer. E em relação aos casos nesse estudo, 80%, 82%, 83%, ou 85%, não sei, tipo de 80% a 85% eram casos leves, ou totalmente sem sintomas. E desses 15%, 20%, estariam os casos mais moderados a graves, e uma parcela assim, de uns 5%, não me lembro, dos casos graves, e aí depois as mortes. Então, a maioria que vai pegar vai ser caso leve. Então, eu me coloco na minha cabeça, eu penso assim, não, a maioria é leve. Eu sei que se eu pegar, eu vou estar nesse leve. Só que eu me comporto assim, eu não quero estar entre esse grave nem no que morreu. Eu não quero que a minha família esteja no grupo desse grave nem do que morreu. Eu não quero que o meu paciente que eu estou atendendo esteja no grupo desse que foi grave e que morreu. Então, eu vou me comportar como se eu tivesse que andar até, tipo, com roupa de astronauta. Não tem problema, não.
Esse vai ser o meu comportamento, porque você vai ser precavido. Eu não preciso dizer que eu sou de direita, extrema-direita, falar assim, agora eu sou doidão, vou andar como sem máscara, tô nem aí, porque eu tenho que mostrar que eu sou doidão da direita. O outro da esquerda, eu sou doidão da esquerda, eu tenho que sair batendo em todo mundo, eu uso minha máscara, mas eu vou sair batendo em todo mundo. Não. Faz a sua parte. Se previna como se fosse uma coisa muito grave, mas põe na sua cabeça que é uma coisa super tranquila, porque aí na sua cabeça você vai conseguir estar tranquilo, a sua imunidade vai estar melhor, isso vai te ajudar e ajudar até seu organismo no caso de você pegar a infecção. Mas eu quero dizer para todo mundo que isso é uma estratégia que eu fiz, não é nada não tem nada de estudo científico que me fez agir assim, é uma estratégia pessoal que eu escolhi. Doutor, para a gente finalizar, eu vou colocar o senhor num paradoxo. Desculpa as pessoas, perdão às pessoas que acham que eu estou sendo muito negativista, que eu estou só puxando pelo lado da doença, essas coisas nesse sentido. Não, muito pelo contrário. Eu sou um curioso que estou fazendo pergunta para um médico especialista e muito bom. Doutor, neste momento, tem centenas de pessoas que estão nos acompanhando agora pelo Facebook. Algumas dessas pessoas acreditam que o suicídio é o único caminho a seguir. E a pessoa, a cada notícia mais triste, ela se convence de que a decisão dela está mais certa. Qual o conselho o senhor daria para essa pessoa que está pensando nisso e, principalmente, o que a família, num todo, pode fazer para aliviar essa situação e não deixar que um ente querido tire a própria vida, porque vai sofrer quem se matou e vai sofrer muito mais a família que ficou. Então, assim, o que o senhor diria para essa pessoa que está com esse pensamento e com a família que vê um comportamento estranho de alguém? Qual o conselho que o senhor daria para esses dois lados dessas pessoas? Vamos imaginar que a gente está no quarto fechado, mas um quarto fechado, e que aquele quarto começa a pegar fogo dentro do quarto. E começa a pegar fogo, tem material lá que tipo coberta, sei lá, papel, que pode fazer com que o fogo fique pior ainda. E nesse momento a pessoa que está lá dentro desse quarto, às vezes ela fica tão desesperada por conta do fogo, com medo de morrer, que ela não consegue pensar em alguma coisa para escapulir dali. Aí, vamos supor que ela não pudesse ser intoxicada pelo monóxido de carbono e ela conseguisse ainda puxar o ar e viesse o oxigênio. Então, vou respirar fundo aqui, acalmar, fechar o olho. Aí, quando ela fez isso, ela falou assim, tem uma porta ali, tem uma janela, tem como eu abrir a porta está aberta, está bem trancada, a janela tem como eu pular aqui, ó, é tranquilo. Só que quando o fogo está pegando e ela se viu, ela focou sua atenção no desespero, ela não consegue ver outra saída. É isso que acontece, por exemplo, com a mente de quem está com um pensamento de suicídio numa depressão tão grande. Mesmo que para outra pessoa que está de fora, ela possa olhar aquela situação e falar assim, por que fulano que está assim não para de pensar tanto negativamente? Por que ela não tomou essa ou aquela atitude? Por que ela não fez isso ou aquilo? Mas na hora, aquela que está passando pelo problema é como se ela estivesse no quarto pegando fogo e não conseguisse ainda puxar o ar para refletir. É importante que aí não dá para você julgar aquela pessoa porque ela não está fazendo alguma coisa para melhorar, porque ela não dá conta mesmo. Aí é importante que a família perceba, a pessoa não está bem, o comportamento dela não é esse. Ou mesmo que ela seja mais reclusa, mas assim, está demais. É lógico, se ela tiver alguém que acompanhe ela, mesmo que a pessoa não goste dessa outra que está doente, vai reparar que o comportamento está estranho. Então precisa que alguém vá lá, dê a mão para ela e fale, vou te levar no médico, vou te levar para procurar uma ajuda, mas que leve essa pessoa, independente dela querer ou não. Porque às vezes ela está tão desesperada que ela acha até que pode levar ela onde for, que não vai adiantar nada.
Se Jesus baixasse aqui e fosse fazer alguma coisa para ela melhorar, ela não ia nem acreditar que seria possível. Ela não acredita em nada, só acredita no sofrimento. Por parte, já do ponto de vista da pessoa que está sofrendo, agora que eu vou falar para você que está passando por esse momento difícil. Saiba que tem solução. Saiba que tem solução. Saiba que é possível que você melhore. E eu não estou te falando com base só no ponto de vista que eu estudei. Eu estou te falando que eu já tive nesse mesmo buraco, pessoalmente, que você está. Eu já tive um quadro bem assim. E eu sei que é possível. E eu sei que quando a gente está assim, a gente precisa de ajuda de alguém para tratar. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava muito mal. E eu gosto de falar isso para os meus pacientes, para as pessoas, porque assim, às vezes tem a imaginação de que o psiquiatra, se ele sabe tratar, ele não adoece. Não, nós somos seres humanos, eu vou sofrer igual todo mundo. Então, na época que minha mãe adoeceu, que estava muito mal, antes dela morrer, eu tive um quadro assim também. E precisei de tratar com um grande amigo meu. Não sei se está aqui, ou se deu uma passadinha por aqui, eu acho que não, que eu não ouvi, que é o Dr. Rodrigo Bernini, que é um psiquiatra excelente. Por eu não saber tratar, não, porque para mim é difícil eu reconhecer o sintoma em mim, mesmo eu sendo psiquiatra, um bom psiquiatra. A gente precisa se entregar para alguma pessoa. Então, para você, se entregue na mão de alguém que você confia, para essa pessoa te ajudar. E eu te falo que você vai melhorar, é porque vai. Porque eu tenho certeza que você vai. Só que enquanto você flertar, enquanto você focar no negativo, você vai ficar pior. Ah, mas como que eu faço? Eu só consigo pensar em coisa ruim. Faça alguma coisa mecânica que te tire daquele estado. Você está muito mal, então você não vai ir lá e ver um filme de drama que alguém está morrendo. Você está muito mal e vê aquele pensamento mal, você não vai lá pensar e vamos supor, se tivesse uma arma, vou lá pensar e ficar olhando para a arma. Então, uma hora dá um impulso, você vai lá e pega a arma e se atira. O que você vai fazer? Sei lá, entra numa água super fria e deixa molhar. Eu brinco assim com meus pacientes, ó, você começou a ficar assim, esse pensamento tomou conta, você não está conseguindo sair, antes de você permitir que ele fique mais forte, sai no meio da rua pelado, gritando. Só que, tipo assim, para mostrar tanto que isso deixa a pessoa sem graça, que a pessoa, às vezes, só de eu brincar dessa forma, ela imagina rapidinho aquela situação e já fica sem graça. Porque isso vai funcionar para o nosso cérebro do mesmo jeito que a pessoa está soluçando e alguém chega lá e dá um susto, o soluço para. É como se desse um reset para o cérebro conseguir raciocinar de outras maneiras. E aí procura ajuda o mais rápido possível. Porque o ato do suicídio em si, mesmo que a pessoa esteja muito mal e já pensando, assim, eu queria tirar minha vida, estou pensando em suicidar mesmo. Mas o ato de cometer o suicídio, aquele exato momento, é um momento impossível. É um momento que, se acontecer alguma coisa, ela distrai e não faz. Pode ser que faça em outro momento, mas naquele não. Naquele momento, por exemplo, se o filho está lá dentro do quarto, ou se a mãe está lá dentro do quarto pensando em sei lá, em morrer de alguma forma, que tem vou tomar um monte de remédio aqui, sei lá, um monte de dipirona, tudo quanto é remédio que eu tiver aqui em casa, eu vou tomar aqui nesse exato momento. E ela já deixou separado. Aí o filho dela entra, à toa entra, tipo assim, Deus mandou ele entrar lá, nem sabe por quê. Ele vai lá dar um beijo, mãe, te amo. Ela não faz. Pode ser que ela faça no outro dia. Então, família, se tem alguém em casa que está assim, dá apoio. Não de cobrança, mas seja, dá o colo. E fica atento. Porque às vezes a pessoa percebe que está muito estranho ali, está muito calado, vai lá e fala uma palavra, alguma coisa assim de incentivo, de alegria. Outra, a própria pessoa, se começar a pensar negativamente, saia. Vai correr na rua, faça alguma coisa em que ela vai obrigar que a mente dela saia daquele foco. E aí, André, se você me permitir, amanhã, se você realmente topar fazer a live, não, eu vou passar vamos fazer.
Eu vou passar uma técnica de exercício de programação neurolinguística que vai ajudar muito, assim, as pessoas podem fazer sozinhas, elas mesmas em casa, que vai ajudá-las a tirar aquele monstro emocional ou aquele estresse, aquela tensão emocional naquele momento. Vai ser um algo a mais que ela vai ter para poder fortalecer o seu emocional. E ajuda demais a conta, mas demais mesmo. Aí eu já deixo assim, isso como um presente para vocês amanhã, quem estiver assistindo, para passar para vocês uma técnica bacana, que ajuda muito. Mas se está nesse ponto, com a depressão nesse ponto, procura ajuda. Família, amigos, estão vendo que alguém que vocês amam, que vocês gostem, está assim, pega essa pessoa e leva para procurar ajuda. Leva no médico. Não quer ir, não. Dane-se, você vai. Vai acontecer igual uma vez quando eu estava na faculdade. E eu tenho um irmão que, inclusive, é psiquiatra também, mora em São Paulo, é professor, pesquisador lá na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E a gente morava junto em Uberaba fazendo faculdade. E ele começou a ficar com a pneumonia. Ele estava passando por um estágio na faculdade que ele contraiu essa pneumonia lá dentro do hospital. E começou a ficar com um quadro muito ruim. Até o professor dele estava tão preocupado que chegou aí até na casa da República que a gente morava para ir atrás dele, para levar ele para internar no hospital. E ele estava tão mal, mas ele era tão caxias que, assim, febre alta. Aí ele chegava, mas mesmo assim ele acordava e ia para a faculdade, para os hospitais de manhã, voltava para almoçar. A gente almoçava geralmente junto em casa. Aí ele deitava, não almoçava, ficava deitado até na hora de levantar, levantava na marra, ia para o hospital de novo e voltava só à tardezinha. Aí quando eu fiquei sabendo nesse dia que o professor dele tinha ido lá, né, e falou que não, o caso dele, ele tinha feito um raio-x lá, estava uma pneumonia atípica, porque podia ser muito grave, tal, até letal. Eu só esperei ele chegar em casa. E morávamos ele e um outro primo, que também é médico, urologista, é o Dr. Aldo Azevedo, que é aqui de Goiânia também. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, ô Elson, você é meu irmão, você prefere a gente ir de boa lá pro hospital pra você internar agora, ou você quer que eu ponha na marra? Nós dois vamos pegar você, nós vamos amarrar você, eu não tô nem aí se você vai achar ruim, e vamos levar você na marra. Qual que você prefere? O final você sabe, é que você vai chegar lá. Como que você quer chegar? Então, precisa de alguém pensar que essa pessoa aqui, ela não tá bem. Do mesmo jeito que, tipo, é seu menino que não quer, que está precisando de vamos supor, ir no médico, mas ele não quer ir no médico, ele tem medo de médico. O menino seu tem 3 anos. Você não vai deixar de levar ele no médico, porque o menino vai chorar. Não vai. Você vai levar ele. Você está sabendo que você... primeiro, você está fazendo... Você sabe que isso é o melhor para o seu filho, para aquela criança. E outra coisa, você sabe que a criança, seu menino de 3 anos, ele não tem consciência, naquele momento, naquela idade, do que é melhor para ele ou não. Não, e doutor, só rapidamente, esse exemplo que o senhor deu, já passou comigo. Eu tive que levar filhos na farmácia para tomar injeção, eu sofria mais do que eles. Eu sentia a dor maior do que eles. Então, assim, como o senhor falou, né? Vai levar uma criança até o médico, ela pode chorar, você pode se emocionar, mas tem que levar, né? Tem que levar. E a pessoa que está com uma depressão tão grave a ponto de estar pensando em suicídio, ela também não está com tanta consciência do que é melhor para ela, do mesmo jeito, se brincar até pior do que aquela criança de 3 anos. Então você tem que imaginar que naquele momento, aquela pessoa, mesmo que seja adulta, é uma criancinha que não tem condição naquele momento de saber o que é melhor para ela ou não. Então você vai, como você fez com seu filho, levou no médico, ou teve que dar um remédio, ou então teve que levar na escola mesmo seu filho não querendo ir, você sabe que ele precisava de aprender a escrever e a ler, você vai levar seu ente querido, seu marido, filho, sei lá quem, pai, mãe, amigo, você vai lá e carregar para o hospital. Fazer igual meus amigos fizeram comigo. Eu tenho grandes amigos da época de colegial, que são os meus melhores amigos que eu tenho até hoje. E eles
todos passaram vestibular e eu lá fazendo cursinho para medicina e não passava aquele negócio aí sofrendo e tal. Aí os meninos viraram e falaram assim, contaram isso só depois que eu passei. Eles fizeram uma promessa que quando eu passasse ia me levar para Trindade a pé, fazer a missa. Aí eu passei, aí foi lá, me deram o trote. Agora, deu eu vou falar para você, a gente fez a promessa de ir lá para Trindade a pé. Eu falei, beleza, pode ir. Não, a nossa promessa, você vai. Você vai. Mas eu não prometi nada, não interessa, você vai. Ou seja, eles me levaram, eu tive que ir. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, nesse momento, você vai levar aquela pessoa para o médico. Porque depois que acontecer alguma coisa mais grave não dá para chorar, né? Pelo leite derramado. Isso é verdade. Doutor, infelizmente, chegamos ao final. Poderíamos ficar aqui a madrugada inteira falando sobre esses assuntos, porque o senhor é uma pessoa muito rica em conhecimentos, em cursos que o senhor fez, é um escritor também, é uma pessoa que conhece os males da mente, porque o senhor também já passou por essa situação, e eu sempre digo uma coisa, o senhor é um bom médico, porque o senhor se trata junto com o paciente. O senhor tem aquela capacidade de sentir aquilo que o paciente sente. E isso é a melhor coisa que tem. Eu não escondo para ninguém, eu tenho depressão desde 1996 e encontrei no senhor uma pessoa que me deu uma segunda vida. Eu agradeço demais. Agora minha bateria está acabando, eu tenho mais 30 segundinhos só para o senhor terminar, para amanhã a gente voltar. Eu queria agradecer, André, você, por todas as palavras carinhosas, dizer que eu tenho por você uma admiração, um respeito, um carinho muito grande, uma amizade muito grande, te admiro muito. Você realmente é um guerreiro que me ensina como enfrentar essas situações da depressão, de tudo que você vivencia, e mesmo assim nos dias difíceis você consegue vencer a cada dia mais. Quanto aos elogios, a gente não sou daquele que todo mundo gosta de receber elogios, né? Mas assim, eu me vejo mais de uma forma mais real. Não sou o médico que vai conhecer mais das coisas, sou estudioso, sou. Mas não sou o melhor médico, não sou o único médico, não sou o meu paciente, é claro. O fato da gente ficar conversando muito é porque eu falo muito mesmo, não é só porque eu tenho, não é pelo fato de ter conhecimento ou não, é porque eu sou enxerido, gosto de conversar, caipirão, simples. E eu gosto de passar um pouquinho dessa imagem, mesmo que às vezes no consultório a pessoa vai me ver mais às vezes lá de terno e tal, e tenha uma ideia de que eu seja mais sério antes de que eu abra a boca. Mas eu gosto sempre de passar essa imagem ao mesmo tempo de seriedade, mas ao mesmo tempo também de brincadeira, para que a pessoa sinta que eu estou perto dela. Eu acho que a coisa que mais cura, que mais ajuda a curar, é o amor. É o amor que você tem por aquilo que você faz. Não significa que você tem que estar se sentindo bem todo dia para trabalhar, e tem dia que você vai estar mal por um monte de problemas, e que você não vai conseguir se dedicar da melhor maneira. Mas é importante você sentir o amor por quem você está acudindo, pela pessoa que você está tratando, pela família daquela pessoa. Do mesmo jeito que é importante você sentir esse mesmo amor por um cliente na sua loja. Um amor que, tipo assim, eu estou oferecendo o meu melhor, que é a minha mercadoria, para essa pessoa. Ou seja, eu estou sendo justo com ela, com o que eu estou oferecendo, porque eu quero o melhor para essa pessoa. E nas nossas relações humanas. Sabendo que a gente tem limite. Qual que é o nosso limite? Tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu vou às vezes, ser mais ríspido com alguém, sei lá, no meu dia a dia, sem até perceber. Mas eu saber que eu sou ser humano, eu tenho direito, às vezes, de não estar tão bem e sem perceber, estar mais fechado aquele dia. Mas quando a gente percebe isso, a gente sabe que, não, ontem eu não estava no meu normal. Que isso é comum. Mas hoje eu estou, então hoje eu vou voltar para o meu normal. Não vou ficar me lamentando por ontem. Então hoje vai ser mais um dia que eu vou ficar estressado. Eu acho que quando a gente tem esse amor no que a gente faz, eu vejo que você tem muito no que você faz, nas coisas que você faz, no jornalismo,
transmissão de informação, as pessoas se sentem bem em estar colhendo daquilo que você está plantando, em estar escutando aquilo que você está falando, em estar lendo aquilo que você está escrevendo. Ok. Doutor, minha bateria está mesmo no fim. Por favor, eu peço 1000 desculpas às pessoas que estão mandando mensagem de carinho para o senhor, às pessoas que estão mandando perguntas para o senhor. Hoje não deu para que a gente pudesse responder esse pessoal, mas agradeço às pessoas que são amigas do senhor. Eu estou entrando de gaiato nessa live. Que amanhã, né, o senhor responda e mais 10 segundinhos para o senhor agradecer essas pessoas que dedicaram o tempo delas a ouvir coisas que ninguém fala. São coisas, quando o senhor fala, tem solução, tem saída, vai melhorar. É tudo que uma pessoa que tem depressão precisa de ouvir. É isso que ela precisa de ouvir para melhorar. Tem solução, tem cura, tem saída, tem possibilidades, e não aquela coisa assim, você pegou, morreu. Não. Então, assim, por isso que eu falo que o senhor é um excelente médico. Por o senhor ter essa capacidade de dizer, vai passar, você vai melhorar, as coisas vão resolver. É tudo que uma pessoa, nesse momento, quer e precisa de ouvir. Eu quero agradecer que tem muitos amigos que passaram por aqui, mandaram mensagens, pacientes, familiares, meu cunhado Israel, minha cunhada Larissa, minha sogra, todo mundo mandando mensagens, e amigos pessoais, minha esposa que esteve aqui também assistindo um pouquinho. Agradeço a todos. E quando eu falo para um paciente meu que ele vai melhorar, eu sinto que ele vai melhorar. Eu estou falando aquilo que eu acredito. Do mesmo jeito que se você quer, sei lá, vender um produto, se você não acredita que aquele negócio é bom, você tem que ser muito social psicopata para você falar de uma forma que você vai enganar todo mundo. Porque no fundo do seu coração você sabe que você está mentindo. Então ninguém vai acreditar nisso. Então, por que um paciente meu ele pode acreditar nisso, mesmo que no fundo dele ele acha que não acredita, mas ele se deixa ser conduzido não pela fé dele naquele momento, mas pela minha? Porque realmente, quando eu falo, é porque eu falo por acreditar do fundo do meu ser. Se eu achar que ele não vai melhorar, eu não vou ficar mentindo que ele não vai. Por outro lado, eu tenho certeza que é possível que ele melhore, mesmo que seja o quadro mais difícil que contraria todas as estatísticas. Não é porque eu sou charlatão, não é porque eu sou mentiroso, que eu estou prometendo uma coisa impossível. Não, é porque eu acredito. Não só como médico, mas como pessoa. Uma pessoa que estudou essa questão da psiquiatria e tudo, mas também uma pessoa que já passou por um momento assim, de estar tão mal, que chega em momentos eu falo assim, para que eu levantar e trabalhar? Meu, assim, eu estava indo ainda. Mas eu tenho muito paciente nesse período que falou assim, doutor, você estava muito estranho, muito mais cabaço e tal, mas mesmo assim eu ia trabalhar e tentava dar o melhor de mim. Não estou também julgando quem não está conseguindo trabalhar, não. Porque para mim era muito pior eu ficar em casa do que eu trabalhar. Eu me distraía fazendo o meu serviço naquele momento. Era uma forma de aquilo mais ajudava do que me atrapalhava. Mas eu, de fato, cheguei a pensar assim, não, para que eu vou levantar hoje? Sendo que hoje vai ser igual amanhã, que é depois igual no outro dia, no outro dia, no outro dia. Para quê? Para um dia a gente morrer e tudo acabar? Você começa a ter um pensamento assim que não é seu normal. Você fala, não estou acreditando que eu estou tendo esse pensamento. Mas você fica tão desesperado que você não consegue sair daquilo. Então eu saí. E eu também sei que, assim, não é porque eu saí, todo mundo tem que sair igualzinho eu saí, não. Cada um vai ter seu caminho. Só que é possível que cada um encontre o seu caminho para sair. E eu tenho certeza que se você pegar um médico, um amigo também, um psicólogo que vai te orientar e tem essa fé em você, e tem essa fé que é possível, até na humanidade, que é possível o ser humano melhorar,
você vai melhorar. Doutor, Aí se entrega, dá a mão para aquela pessoa e segue. não, só Falando rapidamente, demais, a minha André, bateria desculpa. tá com. Não, a minha bateria está com 5%, pode acabar a qualquer hora. Remarcado o encontro para amanhã às 8. A gente podia fazer no seu canal, né? Com muita honra Amanhã. e muito prazer. Faremos sim. E o doutor fique com Deus. Parabéns por tudo que o senhor tem feito. E tchau, que a bateria já está acabando. Eu não quero ser mal educado. Beleza, galera. Eu vou deixar depois amanhã, quando a gente fizer o formação neurolinguística para melhorar o emocional, eu vou deixar no YouTube, no meu canal no YouTube, que eu vou passar para vocês. Eu vou fazer de novo essa técnica para deixar gravada, para se a pessoa quiser seguir o roteiro ou então fazer enquanto eu estou orientando, ela vai poder fazer também. E conforme for, amanhã a gente pode sortear uns livros meus, né, André? Eu acho que agora o André, a bateria já acabou, né? Gente, eu agradeço vocês demais. E amanhã, então, 8 horas da noite de novo, vai ser no canal do André Marques, jornalista. Vocês procurem aí, clique. A gente vai fazer a live amanhã por lá. E vocês, quem quiser estar presente, vai ser bacana que a gente vai poder fazer esse trabalho desse exercício de programação neurolinguística, que vai ajudar bastante. Como eu falei, vou deixar um roteiro no YouTube, depois da live de amanhã, explicando para que a pessoa possa fazer, seguindo as coisas que eu vou orientando, ou seja, eu vou falando e ela não tem que ficar raciocinando para fazer, só vai escutando até que ela consiga fazer sozinha. E aí amanhã vou sortear também alguns livros meus, e aí a gente combina alguma forma de eu enviar para vocês, ou fiquem com Deus todos até amanhã.